Olá pessoal, agora o canal tá com supers e hypar ativados. Quem quiser apoiar os relatos e fortalecer o canal agora, pode mandar super chat e super stickers e valeu demais, durante as estreias e vídeos. Isso ajuda demais a trazer mais histórias, mais vídeos longos e relatos cada vez mais pesados para o canal. Valeu de verdade por todo o apoio de vocês. O canal só chegou até aqui por causa da comunidade que acompanha cada relato até o fim. Vamos para o relato. Juruna, eu nunca gostei quando meu pai tocava nesse assunto. Porque toda vez que alguém perguntava da história do bicho morto a tiros lá no interior de Pernambuco, ele mudava, ficava calado, olhava para a porta e sempre terminava dizendo a mesma coisa. Tem coisa que devia morrer e ficar enterrada. Mas eu cresci ouvindo pedaços daquela noite. Primeiro pelos outros, depois pelo meu avô e por último pelo meu pai. Só que quando ele me contou tudo de verdade, já fazia mais de 15 anos que aquilo tinha acontecido. E até hoje eu não sei dizer se eles realmente mataram um lobisomem ou se acordaram alguma coisa pior naquela fazenda. Isso aconteceu entre 2001 e 2002, no norte de Pernambuco. Cidade pequena, daquelas que o povo evita falar o nome quando o assunto é coisa ruim. Muito sítio afastado, estrada de barro, casa longe uma da outra. Quando chovia virava lama até o joelho. E quando fazia calor, era aquele calor pesado, parado, que deixava a madrugada abafada e silenciosa. Meu avô tinha uma fazenda pequena. Criava cabra, algumas vacas magras, galinha, porco, nada grande, mas era o sustento dele. Meu pai ainda morava com os pais nessa época. Tinha 20 e poucos anos e ajudava em tudo. O problema começou com os animais aparecendo mortos. No começo acharam que fosse cachorro do mato, depois sussuarana, só que não fazia sentido, porque os bichos não eram devorados. Eles apareciam rasgados, como se alguma coisa tivesse atacado por raiva. Tinha cabra com o pescoço aberto, galinha espalhada pelo terreiro, porco com a barriga arrancada e quase não tinha sangue. Isso era o que mais assustava. Meu avô começou a dormir mal, porque cada semana era um prejuízo novo, e sempre acontecia na mesma parte da fazenda, perto do açude velho, uma área mais afastada, cheia de mato seco e árvore torta, lugar que já tinha fama ruim. O povo mais velho dizia que ali tinha morrido gente antigamente, mas ninguém explicava direito. Numa manhã, meu pai encontrou uma das vacas caída perto da cerca. Ele disse que nunca esqueceu o jeito que ela estava. As patas quebradas, a cabeça torcida e marcas fundas no couro, como se dedos enormes tivessem segurado o animal, não mordida. Dedos. Naquela noite meu avô reuniu 2 vizinhos para vigiar o pasto. Eles levaram lanternas, facão e uma espingarda velha. Nada aconteceu. Na segunda noite também não. Mas na terceira, um dos vizinhos apareceu cedo na casa deles. Branco, tremendo. Meu pai disse que o homem mal conseguia falar. Só repetia. Não era cachorro. Aquilo não era cachorro. Meu avô puxou ele para dentro e perguntou o que tinha acontecido. O homem contou que ouviu alguma coisa andando perto do cercado. Pesado, em 2 patas. Aí apontou a lanterna e viu uma coisa alta entrando no mato, peluda, muito magra e correndo igual gente. Depois disso o homem nunca mais voltou para ajudar, nem passava perto daquela área da fazenda. Só que os ataques continuaram, pioraram. Teve semana que morreram 6 cabras, uma atrás da outra. Meu avô começou a ficar obcecado, porque naquela região, animal era dinheiro, era comida, era sobrevivência. E ele começou a acreditar que aquilo estava fazendo de propósito, como se provocasse, como se soubesse que ninguém conseguia pegar. A coisa começou a aparecer mais perto da casa. Primeiro os cachorros latiam,
Depois sumiam. Um deles apareceu morto atrás do galinheiro, sem os olhos. Meu pai disse que aquilo abalou meu avô de verdade, porque era o cachorro mais velho da fazenda. Companheiro dele havia anos. Foi aí que ele decidiu matar o bicho, de qualquer jeito. Meu pai contou que naquela época tinha muita história sobre lobisomem naquela região, mas ninguém falava abertamente. Era sempre cochichado, em feira, em mesa de bar, no meio das rezas, e sempre tinha alguém que jurava ter visto alguma coisa correndo na estrada de madrugada. Uma semana antes da caçada, aconteceu o que fez meu avô perder o medo, ou enlouquecer de vez. Era perto de meia-noite quando os cachorros começaram. Só que dessa vez não latiam, choravam. Meu pai acordou com meu avô pegando a espingarda. Ele perguntou o que era. Meu avô respondeu: "Tá no curral." Os dois saíram, sem lanterna primeiro, só ouvindo. E ouviram barulho de animal se debatendo, madeira quebrando, respiração pesada. Meu pai disse que o ar estava quente demais naquela noite. Parecia que vinha chuva. Aquele vento abafado, cheio de cheiro de terra. Eles chegaram perto do curral devagar. E quando acenderam a lanterna, viram uma coisa pulando a cerca. Só que não era como um animal pula. Era como gente, usando força nas pernas. Grande, comprida, peluda. A lanterna bateu por menos de 2 sés, mas meu pai jurava que viu o rosto. E era isso que fazia ele passar mal até hoje. Porque parecia um homem, só que errado. O focinho comprido, os dentes para fora e os olhos amarelos. Meu avô atirou. O tiro pegou na cerca, a coisa correu pro mato. E os dois foram atrás por impulso. Só ouviram os galhos quebrando. Passos pesados, depois silêncio. Quando voltaram, encontraram um bezerro morto no chão, ainda quente, com a garganta aberta. Meu avô ficou olhando aquilo sem falar nada. Depois virou para o meu pai e disse: "Próxima vez ele não escapa." Nos dias seguintes ele começou a se preparar. Comprou munição nova na cidade, mandou reforçar o cercado. E fez uma coisa que meu pai nunca entendeu. Pegou uma corrente velha de ferro e colocou perto da porta. Meu pai perguntou para quê. Meu avô respondeu: "Se cair, eu amarro." Aquilo começou a mexer com a cabeça deles, porque ninguém mais dormia direito. Toda noite tinha barulho, passo no telhado, coisa andando no mato, cabra berrando do nada, e às vezes assobio, baixo, longo, vindo da direção do açude. Meu pai falou que o pior era o silêncio depois, porque até os insetos paravam, como se a mata inteira prendesse a respiração. A chuva começou forte naquela semana. Estrada virou lama. Telefone da região caiu. Ficaram praticamente isolados. E foi exatamente nessa época que a perseguição começou de verdade. Era quase 2 da manhã. Meu pai estava acordado quando ouviu as galinhas disparando. Meu avô levantou na mesma hora, pegou a espingarda e disse: "Hoje acaba." Os dois saíram na chuva fina, lanterna fraca, barro afundando o pé. Os cachorros não foram. E isso assustou meu pai mais que qualquer coisa, porque eles sempre latiam. Naquela noite, estavam escondidos. Os dois chegaram perto do galinheiro. Tudo quieto. A chuva abafava os sons. Aí veio o cheiro. Podre, ferro, carne molhada. Meu pai virou a lanterna para o lado do curral e viu. A coisa estava em cima de uma cabra. Agachada, grande demais. Os ombros altos, os braços compridos. E mastigando. Devagar, como se soubesse que eles estavam ali. Meu avô levantou a arma. A criatura virou o rosto, e os olhos refletiram amarelo na luz. Meu pai dizia que o tempo parou naquele instante, porque o bicho ficou encarando eles, sem medo, sem correr. A chuva descendo.
e aquela coisa respirando pesado. Aí meu avô atirou. O estampido explodiu na fazenda inteira. O bicho caiu para o lado, mas levantou na mesma hora e correu, só que agora, em direção deles. Meu pai travou. Meu avô puxou ele pelo braço. Os dois correram para o terreiro enquanto o bicho vinha atrás, batendo nas cercas, rosnando. Os passos eram fortes demais. Parecia um cavalo correndo em duas patas. Meu pai olhou para trás uma vez e viu a criatura pulando por cima do coxo. Rápida, muito rápida. Meu avô mandou ele correr para a caminhonete, mas o barro atolava tudo. Meu pai caiu. Quando virou, a coisa estava perto, perto demais. Ele disse que conseguiu ver detalhes naquela hora. O peito afundado, as costelas aparecendo, as mãos compridas e uma mistura impossível de homem e bicho no rosto. O olho esquerdo sangrava do tiro, mas mesmo assim, aquilo sorria. Meu pai disse que naquela hora ele teve certeza que ia morrer, porque não era sorriso de animal, era sorriso de gente. Pior, parecia sorriso de alguém que conhecia o medo dele. A criatura veio mancando por causa do tiro, mas ainda era rápida, muito mais rápida que qualquer pessoa. Meu avô puxou o gatilho de novo. Clique seco. A arma falhou, e foi aí que o bicho avançou. Meu pai tentou levantar no barro, escorregou. A criatura pulou em cima dele. O peso derrubou o ar do peito na mesma hora. Ele falou que o cheiro era insuportável. Carne podre, terra molhada, sangue velho e um bafo quente saindo da boca daquela coisa. As mãos agarraram a camisa dele. Não eram patas, tinham dedos, dedos compridos, unhas enormes. A criatura aproximou o rosto, rosnando baixo. E meu pai viu uma coisa que até hoje faz ele perder o sono. Tinha olho humano ali, no meio daquela cara deformada, como se alguém estivesse preso dentro daquilo. Meu avô conseguiu destravar a espingarda. O tiro explodiu quase em cima deles. A criatura foi jogada para o lado, rolou no barro e soltou um grito. Mas não era uivo, era quase um berro humano. Meu pai disse que nunca ouviu nada parecido, porque parecia dor, raiva e desespero tudo junto. A coisa levantou torta, sangue escorrendo do ombro, e correu para o mato. Meu avô gritou: "Levanta!" Os dois correram atrás, e hoje meu pai fala que essa foi a pior decisão da vida deles, porque até aquele momento eles ainda podiam ter voltado para casa. Ainda podiam fingir que nada aconteceu, mas escolheram continuar. A chuva engrossava, a mata estava pesada, cheia de lama. Meu avô levava a lanterna numa mão e a arma na outra. Os dois seguiam o rastro de sangue, só que tinha uma coisa errada. As pegadas mudavam, às vezes pareciam patas, depois viravam pegada de homem descalço. Depois sumiam e apareciam de novo mais na frente. Meu pai começou a pedir para voltar, mas meu avô estava transtornado. Falava sozinho. Dizia que aquilo tinha acabado com a vida deles, que não ia deixar escapar. O rastro levava para o lado do açude velho, o lugar mais evitado da fazenda. Tinha árvore seca, mato alto e uma casa abandonada perto dali. Uma construção antiga de barro, caindo aos pedaços. Meu pai disse que ninguém passava perto daquela casa fazia anos. O povo dizia que um homem tinha morrido lá dentro, sozinho. E o corpo só foi encontrado dias depois. Quando chegaram perto, os cachorros da fazenda começaram a latir lá longe. Tudo ao mesmo tempo. Depois, pararam. Silêncio, só chuva. Meu pai falou que foi nessa hora que percebeu outra coisa. Não estavam mais perseguindo. Estavam sendo levados, porque o rastro seguia reto demais, como se a criatura quisesse que eles acompanhassem.
Meu avô também percebeu, mas mesmo assim continuou. A porta da casa abandonada estava aberta, escura. A lanterna mal iluminava. Meu pai segurou no braço do meu avô. Não entra aí, meu avô respondeu sem olhar para ele. Se deixar vivo, ele volta. Os dois entraram. Cheiro de mofo, madeira podre e aquele mesmo odor de sangue velho. A chuva batia no telhado quebrado, pingava no chão. Meu pai iluminou as paredes e viu marcas, riscos profundos, como se alguma coisa tivesse arranhado o barro. Tinha osso espalhado também, osso de animal, muito. Aí ouviram respiração, lenta, no fundo da casa. Meu pai apontou a lanterna e viu os olhos primeiro, amarelos, parados no escuro. A criatura estava agachada no canto, ferida, sangrando, mas observando os dois, como se esperasse. Meu avô levantou a arma, e naquele instante o bicho falou, baixo, rouco, mas falou, vai embora. Meu pai jurou pela vida dele que ouviu aquilo. E foi o momento em que ele perdeu completamente a coragem, porque não era um animal, mas também não era humano. Meu avô ficou imóvel. A criatura tentou levantar, gemendo de dor, e repetiu, vai embora. Meu pai começou a puxar o braço do meu avô. Vamos sair daqui. Mas meu avô estava olhando fixo para a criatura. Depois perguntou, quem é você? A coisa respirou pesado. A cabeça começou a tremer, como se estivesse fazendo força. E por um segundo, só por um segundo, o rosto mudou. Meu pai disse que parecia um homem velho, magro, cheio de barba, com sangue descendo da boca. Mas aí voltou. Os dentes cresceram de novo. O focinho apareceu e a criatura soltou um rosnado tão forte que a casa inteira vibrou. Meu avô atirou. O tiro pegou no peito. A criatura bateu contra a parede e veio para cima. Rápida, muito rápida. Ela acertou meu avô primeiro. As garras abriram o braço dele. A espingarda caiu. Meu pai pegou um pedaço de madeira do chão e acertou a cabeça da criatura. Aquilo virou para ele na mesma hora e atacou. Meu pai disse que sentiu as unhas entrando nas costas. A dor queimava. Ele caiu no chão. A lanterna rolou. A casa ficou quase toda escura. Só dava para ouvir grito, rosnado, madeira quebrando e chuva. Meu avô conseguiu pegar a arma de novo e gritou, sai de perto. Meu pai se arrastou. A criatura vinha em cima dele, rosnando, babando sangue. Aí o terceiro tiro aconteceu, muito perto, no rosto da coisa. O impacto arrancou parte da cabeça dela. A criatura caiu para trás, bateu no chão com força e ficou tremendo. Meu pai disse que os olhos ainda mexiam. Mesmo daquele jeito, meu avô pegou a lanterna. Os dois ficaram olhando. Sem acreditar, o corpo da criatura começou a mudar. Devagar, os pelos pareciam afundar, os braços encolhendo, o focinho diminuindo, até que virou um homem. Velho, nu, coberto de sangue. Meu pai vomitou na hora, porque reconheceu o rosto. Era Severino, um morador da região, um homem calado que vivia sozinho depois que a mulher morreu. Ele aparecia de vez em quando na cidade, comprava mantimento e sumia de novo. Meu avô ficou sem reação, porque conhecia ele havia anos, só que tinha uma coisa errada. Mesmo morto, o corpo não parecia normal. Os dentes ainda eram grandes demais, as unhas pareciam garras e os olhos continuavam amarelos. Meu pai queria ir embora imediatamente, mas meu avô ficou parado olhando o cadáver, a chuva entrando pela casa, a lanterna tremendo na mão. E então, o homem morto abriu os olhos de novo. Meu pai caiu para trás na mesma hora, porque não foi um movimento pequeno,
Os olhos abriram de uma vez, secos, amarelos, e prenderam direto nele. O corpo estava destruído, parte do rosto arrancada pelo tiro, peito afundado, sangue espalhado pelo chão de barro da casa. Mas mesmo assim, a coisa respirou, uma puxada de ar funda, molhada, como alguém acordando depois de muito tempo. Meu avô levantou a espingarda outra vez, só que a mão dele tremia agora. Pela primeira vez naquela noite, o homem no chão moveu a cabeça devagar, olhou para os dois e começou a rir, baixo, uma risada fraca, mas humana. Meu pai falou que aquilo foi pior que todos os ataques, porque ouvir um bicho rosnando assusta, mas ouvir um morto rindo quebra alguma coisa dentro da pessoa. Meu avô gritou: "O que você é?" O homem cuspiu sangue. Depois respondeu: "Eu tentei", a voz falhava, como se cada palavra machucasse. "Eu tentei ficar longe. Meu pai queria correr, mas as pernas não obedeciam. A chuva aumentava lá fora, e o telhado velho rangia. O homem começou a se contorcer no chão, as costas arqueando, os dedos dobrando errado. Meu avô deu 2 passos para trás. A criatura respirava rápido agora, como se estivesse mudando de novo. E então veio aquele som, os ossos estalando, um atrás do outro. Braço, costela, pescoço. Meu pai disse que parecia milho quebrando dentro de um saco. O rosto começou a alongar outra vez, os dentes crescendo, a pele enchendo de pelos. Mesmo ferido, mesmo quase morto, aquilo estava voltando. Meu avô atirou mais uma vez. O tiro pegou na barriga. A criatura bateu contra a parede, mas não caiu. Só ficou parada, encarando os dois. E então falou de novo. Só que agora a voz parecia 2 vozes misturadas. Uma humana, outra grossa, animal. "Vocês não deviam ter vindo aqui." Meu pai puxou o braço do avô. "Vamos embora." Dessa vez meu avô obedeceu. Os dois saíram correndo da casa, escorregando na lama, a chuva descendo pesada. Meu pai ouviu a criatura vindo atrás, passos fortes, batendo no barro, quebrando galho. Eles correram para o lado do açude, sem enxergar quase nada. A lanterna falhava por causa da água. Meu pai disse que começou a ouvir outra coisa junto da chuva. Assobios, vários, espalhados na mata, como se tivesse mais gente ali, mais alguma coisa. Meu avô também ouviu, porque começou a rezar enquanto corria, baixo, desesperado. A criatura estava perto, muito perto. Meu pai olhou para trás e viu ela saindo da mata, maior outra vez, torta por causa dos tiros, mas correndo. E naquele instante um relâmpago iluminou tudo. Foi aí que ele percebeu uma coisa horrível. O rosto da criatura mudava enquanto corria. Por segundos parecia Severino. Depois virava aquele focinho monstruoso. Depois homem outra vez. Como se 2 coisas brigassem dentro do mesmo corpo. Meu pai tropeçou numa raiz e caiu dentro da lama. A criatura pulou. Meu avô acertou ela com a coronha da arma. Os 3 rolaram no chão. Meu pai ouviu meu avô gritando de dor. Quando levantou, viu sangue espalhado na chuva. Muito sangue. A criatura tinha mordido o ombro dele, arrancado um pedaço. Meu avô chutou o bicho e conseguiu se soltar. Aí os 2 correram de novo. Meu pai falou que naquela hora eles não queriam mais matar, só sobreviver. O problema era que a caminhonete estava longe, do outro lado do pasto, e a lama deixava tudo mais lento. A criatura vinha atrás mancando, rosnando, mas parecia ficar mais forte a cada minuto, como se os tiros não resolvessem nada. Eles chegaram perto do curral e ouviram as vacas enlouquecidas, batendo nas madeiras, tentando fugir. Meu pai entrou no galpão procurando munição. As mãos tremiam tanto que ele derrubava tudo.
Meu avô trancou a porta. Os dois ouviram a criatura andando do lado de fora, devagar, sem pressa, as unhas arranhando a madeira. Meu pai começou a chorar. Ele admitiu isso anos depois, porque achava que iam morrer ali dentro. Então veio a voz, do lado de fora. Abre! Meu pai gelou inteiro, porque era a voz de Severino, fraca, cansada. Me ajuda! Meu avô apontou a arma para a porta, sem responder. A voz continuou. Eu não consigo parar. A madeira estalou. Alguma coisa pesada bateu do lado de fora. Depois silêncio. Meu pai achou que tinha ido embora, até ouvir a respiração bem perto da janela. A criatura estava olhando por uma fresta, o olho amarelo brilhando, a boca cheia de sangue e sorrindo outra vez. Meu avô finalmente conseguiu colocar munição nova. Meu pai perguntou: o que a gente faz? Meu avô respondeu sem tirar os olhos da janela: se ele entrar, atira na cabeça. A criatura começou a rodear o galpão, lenta, batendo nas paredes, arranhando, e às vezes falando coisas sem sentido, nomes, pedidos de ajuda, pedaços de oração, como se tivesse perdendo a própria mente. Então aconteceu uma coisa que meu pai nunca conseguiu explicar. Os cachorros da fazenda começaram a uivar todos juntos, mas não perto da casa, lá longe, na direção da estrada. E a criatura parou na mesma hora. Silêncio total. Depois virou a cabeça lentamente naquela direção, como se tivesse ouvido alguma coisa. Meu pai disse que o olhar dela mudou. Ficou assustado. Pela primeira vez, a criatura recuou 2 passos, rosnou baixo, e então correu para o mato. Sumiu. Os dois ficaram sem entender nada. Só ouviram os galhos quebrando cada vez mais distante. Meu avô abriu a porta devagar. A chuva estava diminuindo, e junto dos uivos dos cachorros veio outro som. Motor, um carro, longe, na estrada de barro. Era raro alguém passar ali naquela hora. Muito raro, mas alguém estava vindo. Meu pai achou que finalmente tinham sido salvos. Só que meu avô ficou olhando para a escuridão do mato, parado, como se tivesse percebido alguma coisa antes dele. Então falou uma frase que meu pai nunca esqueceu. Tem mais de um. Meu pai disse que sentiu o corpo gelar naquela hora, porque até então eles acreditavam que tudo tinha acabado, ou pelo menos que a criatura tinha fugido. Mas o jeito que meu avô falou aquilo, sem piscar, sem desviar o olho do escuro, fez ele perceber que o pior ainda estava vindo. O motor continuava se aproximando pela estrada de barro, lento, falhando por causa da lama. Os cachorros latiam desesperados, mas não para o lado da criatura que fugiu. Latiam para o açude, para o mato, como se tivesse alguma coisa cercando a fazenda. Meu avô puxou meu pai pelo braço, para dentro da casa. Os dois correram de novo, molhados, cobertos de lama e sangue. Quando chegaram no terreiro, minha avó apareceu na porta chorando. Ela tinha ouvido os tiros. Meu pai falou que nunca esqueceu a cara dela quando viu o ombro rasgado do meu avô. Ela começou a perguntar o que tinha acontecido, mas ele mandou ela entrar, trancar tudo, apagar as luzes. Naquela época a energia da fazenda era fraca, piscava toda vez que chovia. Meu pai pegou mais munição enquanto meu avô tentava estancar o sangue com um pano velho. Aí o carro chegou. Era uma caminhonete pequena, velha, toda coberta de barro. Parou torta perto da porteira. 2 homens desceram. Meu pai reconheceu um deles. Era um conhecido da cidade vizinha, chamado Elias. O outro ele nunca tinha visto. Magro, alto, usava chapéu mesmo debaixo da chuva e carregava uma espingarda maior que a do meu avô. Os dois vieram rápido até a varanda. Elias olhou para o sangue. Depois perguntou: onde ele está? Meu avô respondeu: fugiu para o mato.
O homem do chapéu levantou os olhos devagar e falou uma frase que deixou meu pai arrepiado. Então ainda dá tempo. Minha avó começou a rezar baixo, porque o jeito daquele homem era estranho, calmo demais, como se já esperasse aquilo. Meu pai perguntou quem ele era. O homem respondeu: gente que já viu isso antes. Depois pediu para ver o corpo. Meu pai explicou que o bicho tinha fugido mesmo depois dos tiros, e então contou da transformação, do homem morto virando criatura outra vez. O silêncio que veio depois disso foi pesado. O homem do chapéu apenas assentiu, como se confirmasse alguma coisa. Então perguntou: ele falou com vocês? Meu pai olhou para o avô. Os dois responderam que sim. E pela primeira vez o homem pareceu preocupado. Ele respirou fundo. Depois falou: então não era só fome. Meu pai não entendeu, mas não teve coragem de perguntar. Elias contou que eles estavam numa fazenda 2 cidades dali quando ouviram história dos ataques. Tinham vindo atrás do rastro, porque aquilo não era o primeiro caso, nem o segundo. Segundo ele, outros animais tinham aparecido mortos em regiões próximas fazia meses, sempre igual, sem sangue, com marcas estranhas, e gente desaparecendo perto de mata. O homem do chapéu finalmente disse o nome dele, Arnaldo, mas todo mundo chamava ele só de Naldo. Ele pediu café, sentou na varanda e começou a limpar a arma enquanto a chuva caía. Meu pai falou que aquilo parecia errado, como se o homem estivesse confortável demais perto do horror. Aí Naldo perguntou: ele mordeu alguém? Meu avô hesitou. Depois mostrou o ombro. As marcas eram fundas, escuras, e a pele em volta já estava inchando. Naldo ficou olhando em silêncio. Depois pediu água quente. Minha avó trouxe tremendo. E o homem despejou álcool numa faca. Meu pai perguntou o que ele ia fazer. Naldo respondeu: se eu estiver errado, ele me odeia amanhã. Se eu estiver certo, salvo a vida dele hoje. Antes que alguém impedisse, ele encostou a faca quente na ferida do meu avô. O grito ecoou pela fazenda inteira. Cheiro de carne queimada tomou a varanda. Minha avó começou a chorar. Meu pai segurou o pai dele enquanto Naldo queimava as marcas da mordida. Depois enfaixou tudo e falou baixo: agora é esperar. Meu pai perguntou esperar o quê? Mas Naldo não respondeu. Só ficou olhando para o mato. A madrugada parecia não acabar nunca. Ninguém dormiu. Toda hora ouviam alguma coisa na chuva. Passo, galho quebrando, respiração. Só que nada aparecia. Perto das 4 da manhã, os cachorros começaram de novo. Só que agora chorando, escondidos debaixo da casa. Naldo levantou na mesma hora, pegou a arma e foi até o terreiro. Meu pai e Elias seguiram atrás. A chuva estava mais fraca. Uma névoa fina cobria o pasto. E então eles viram, no alto da cerca, uma figura parada, grande, imóvel, observando a casa. Os olhos amarelos brilhavam mesmo de longe. Meu pai sentiu as pernas falharem, porque não era o mesmo. Era maior, mais largo e parecia muito mais velho. O rosto quase não tinha aparência humana, só dentes, pelo e aqueles olhos fundos. A criatura desceu da cerca devagar, sem parar de olhar para casa. Naldo levantou a espingarda, mas não atirou. A criatura também não avançou. Os dois ficaram se encarando no meio da chuva, até que o bicho falou. A voz parecia pedra arrastando no chão. Ele morreu? Ninguém respondeu. A criatura deu mais um passo, e meu pai viu uma coisa pendurada no pescoço dela. Uma corrente velha, enferrujada, igual a que meu avô guardava perto da porta. Naldo apertou a arma. Vai embora. A criatura inclinou a cabeça, como se achasse graça. Depois falou: vocês acordaram ele? Meu pai perguntou: quem?
A criatura abriu a boca num sorriso horrível e respondeu: o que estava dormindo naquela casa. Então ela virou e entrou no mato sem fazer barulho. Sumiu na neblina. Naldo abaixou a arma devagar. Pela primeira vez desde que chegou, parecia assustado. Meu pai perguntou o que significava aquilo. E ele respondeu uma coisa que destruiu qualquer sensação de alívio. O que vocês mataram? Era só o doente. O resto já estava aqui muito antes dele nascer. O sol começou a aparecer fraco pouco depois. E junto da luz veio o cheiro. Podre, muito forte, vindo da direção da casa abandonada. Naldo mandou ninguém ir lá, mas meu avô insistiu. Queria terminar aquilo. Então os 4 seguiram até o açude. Quando chegaram perto da casa, as moscas já cobriam a entrada. Meu pai disse que o silêncio era pior que durante a noite. Não tinha passarinho, nem inseto, nada, só o vento. Eles entraram, e o corpo de Severino ainda estava lá, mas não sozinho. Tinha marcas novas no chão, como se várias coisas tivessem arrastado ele durante a madrugada. Partes do cadáver tinham sumido. O peito estava aberto, as costelas quebradas para fora. E na parede, escrito com sangue, tinha uma frase. Meu pai nunca esqueceu porque viu Naldo empalidecer lendo. A frase dizia: a lua volta. Naquela mesma manhã eles queimaram a casa, com o corpo dentro. Gasolina, madeira, tudo. O fogo subiu alto. E ninguém falou nada enquanto a construção desabava. Meu pai achou que aquilo encerraria a história, mas não encerrou. Porque nos meses seguintes, outros animais começaram a aparecer mortos em fazendas vizinhas. Mais longe, sempre durante chuva, sempre perto de mata. E teve uma coisa pior. Meu avô nunca mais foi o mesmo. Ficava acordado de madrugada, irritado, violento, e tinha noites em que desaparecia da cama. Minha avó encontrava ele do lado de fora da casa, sentado em sua cadeirinha, pensativo. Bom Juruna, meu avô nunca mais foi o mesmo. Sempre desconfiado, arisco, acho que ele teve estresse pós-traumático ou algo assim. Só sei que os últimos anos de sua vida foram realmente difíceis. Espero que esse relato fique de aviso. Não desrespeitem o sobrenatural. Essas criaturas existem, talvez não sejam como a gente acha, mas elas existem. E eu realmente acho que nesse caso eram pactuados. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar para continuar recebendo vídeos de relatos aterrorizantes como esse.